A gente vai para a segunda aula, vai falar da estrutura. No primeiro encontro, a gente definiu objetivo, e aí na parte de definir objetivo, então, o que eu quero, e aí veio recompensas e perdas, o motivo. Então, esta parte estando clara, aí sim a gente consegue vir para o como. E eu não sei se vocês recordam, quando eu falei no primeiro encontro também, quando a gente define objetivo, não pode pensar no como, porque o como é o caminho que a gente ainda não percorreu e é o mais assustador de todos. Porque se a gente não. Imagina assim, já é seu, você nem se preocupa. Na realidade, o nosso medo, a gente não define objetivo porque eu não sei se eu dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer para chegar lá. Parece que é impossível. Então, o como ele limita o que a gente realmente quer. Feito esse exercício bem feitinho de definir o objetivo, colocando o como de lado, colocando os motivos por que que eu quero aquele objetivo, o que eu ganho se eu chegar lá e o que eu estou perdendo em não realizar, agora sim a gente está pronta para esse passo, que é o passo da estrutura. E o que que é esse passo da estrutura? A gente definiu ali a base, agora eu vou para a estrutura. A mentalidade é no terceiro encontro. A todo momento a gente vai falar sobre mentalidade, mas não tão explícito, né, tão detalhado quanto no terceiro encontro. Essa a estrutura é o passo a passo, porque o solo que você prepara é a nossa mentalidade. Então, o solo que a gente prepara para poder chegar onde a gente quer chegar, nossa mentalidade. As sementinhas que eu coloco nesse solo é o meu objetivo. Só que para essa semente poder receber a água, o que ela precisa, o adubo e tudo mais, ela depende da minha ação. Então, quando eu planto a sementinha ali no solo, aí o que que eu preciso fazer? Eu preciso me organizar. Poxa, tem planta, por exemplo, eu não conhecia algumas plantas, eu já afoguei planta, não sei vocês. Coloquei mais água do que podia. Tem planta que gosta de sol, tem planta que não gosta de sol. Então, eu preciso saber, eu preciso dessa estrutura, esse passo a passo, para saber o que eu faço para essas sementinhas indo criando, né, raiz tal, e germinar. E aí ela começa a aparecer. Mas esse processo aqui que vocês estão vendo, a sementinha embaixo, até ela começar a aparecer, isso é o que mais faz a gente se desconectar do nosso caminho. Porque a gente está em ação, a gente está em ação. Mas se eu não reconheço essas ações que eu estou fazendo, o que que acontece em determinado ponto? Eu paro de fazer porque eu não estou vendo o resultado. Aí você fala, poxa, por que que eu vou continuar colocando energia se eu não estou vendo o resultado? Isso de forma consciente e inconsciente. E aí entra uma crença, eu acredito que vocês já ouviram falar várias vezes, do não merecimento. Não merecimento não é algo espiritual, não é algo somente emocional, ele também é muito racional. Tem algumas pessoas que falam assim, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu já passei isso várias vezes, essa crise. Pô, eu sou tão boa, eu faço tanto, e por que que eu continuo patinando? Por que que eu não recebo? Aí você olha de repente para o lado e vê pessoas que não são muito legais, não são muito honestas, estão colhendo. E aí você fala, caramba, né? Parece que o fulano não faz tanto, não é tão honesto e tá colhendo. E eu não. Porque não tem a ver com essa questão, mas Deus olha para você e fala, pô, você é uma pessoa boa, tá aqui. Ah, você fulano não é bom, tá aqui. Não tem a ver. É uma congruência entre aquilo que eu quero e o que eu faço para chegar naquilo. Tem muitas vezes que eu estou aqui é o que eu quero. Eu tô aqui, e aí eu faço um monte de coisa. Mas o que eu estou fazendo tem a ver com o que eu quero ou tem a ver com um monte de coisa que eu tenho que fazer no meu dia a dia mesmo? Entende? E aí a gente sente que não tá feliz, não recebe o que quer, que as coisas não chegam pra gente, mas eu não tô fazendo o que precisa ser feito. Eu tô fazendo o que a vida tá pedindo para eu fazer. A vida tá vindo e, né, e eu tô ali. Só que a vida, gente, é nossa, a gente corresponde a ela. Mas o piloto automático e a demanda do dia a dia coloca várias situações e desafios e a gente não olha para aquilo que a gente quer. E o planejamento, quando eu decido levar o planejamento como estilo de vida, eu começo a dizer, eu não vivo mais por medo ou por necessidade. Eu vivo pelos meus desejos, por aquilo que eu realmente quero.
Porque o medo e a necessidade, ele rege a nossa vida. Desde o momento que a gente é tiquinho, como que a gente costuma ensinar neném, né? Pô, o neném vai fazer alguma arte, não, não, machuca, não, não, dói. Não dá. E é óbvio, né? Imagina o cognitivo dele você explicando, você colocar o dedo na tomada, dá um choque, isso pode provocar tal coisa no teu coração. Não faz sentido, não dá nem tempo. Então a gente vai ensinando, só que aí quando ele vai para a escola, ele não vai estudar só porque ele gosta. Na maioria das vezes ele vai estudar para poder ganhar uma bicicleta, para não ficar de castigo e assim vai. E nem vou falar de outras coisas, é muito assim. A gente aprende a ser assim, vai modulando ser assim. Então, por que que eu vou planejar? Se a vida já tem tantas coisas para eu fazer. Então, essa mentalidade te tira desse comum e te começa a colocar no lugar onde você realmente quer ir. Então, essa imagem guardem, porque em vários momentos essa imagem vai ser importante para você entender por que que eu preciso fazer isso, por que que eu preciso executar esse passo do planejamento. E aí, por que que a maioria dos planejamentos não dão certo? Primeiro, a falta de clareza do que eu quero, porque é aquilo que eu falei, eu estou em movimento, mas em movimento para quê? Fazendo em direção a quê? Então, não dá certo porque eu não tive clareza do que eu quero. Se eu não conheço a minha situação atual, porque se eu quero chegar aqui, o que eu preciso fazer para chegar aqui tem a ver com a minha situação atual. Quero comprar um apartamento de 1,5 milhão. Quanto eu preciso do que eu tenho hoje para chegar lá? Se eu tenho 200 mil, é um planejamento. Se eu já tenho 800 mil, é outro planejamento. Então, eu preciso conhecer a minha situação atual e também a dinâmica da minha rotina. Por quê? O que que é você planejar um objetivo? É fazer coisas que você não faz atualmente. Então, se eu conheço a minha rotina, eu sei o que eu faço. Como que eu vou encaixar uma coisa nova nessa rotina? Então, eu também preciso entender qual que é a minha dinâmica para eu poder encaixar essa coisa nova. Ter muitos objetivos. Eu posso ter muitos desejos, muitos sonhos, posso e devo, mas o objetivo, que é onde eu vou colocar o meu foco, aí não dá para ter muitos. Senão eu não consigo colocar energia suficiente naquilo que eu preciso no momento. Imagina você pega ali, né, no solo, coloca 10 sementinhas, tá, 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 e não vai. Cada uma tem o seu espacinho ali para ela poder receber o que ela precisa e ela poder realmente crescer. Ela precisa de espaço para crescer. Então, eu vou com um ou dois objetivos por vez. Metas, que é o conjunto de ações, né, para eu chegar no objetivo, aí eu tenho várias, mas o objetivo é um, no máximo dois. Plano de ação pouco detalhado. O plano de ação, gente, ele precisa ter informações, bastante informações para balizar suas ações. Então, tem que ser detalhado. A falta de acompanhamento e checagem. Se eu não acompanho o que está acontecendo, não dá resultado também, porque aí é aquele negócio que eu mostrei da sementinha, eu não vejo o que está acontecendo, porque o resultado não está materializado, eu não consigo ver o que está acontecendo. Foco no objetivo ao invés de foco nas ações. Esse aqui é o que vocês precisam grudar na geladeira. Porque o que eu quero, ele está aqui, nesse lugar. Eu estou aqui. O meu nível de consciência está aqui. A minha capacidade de ação está aqui, está tudo aqui. Aí eu fico olhando para o objetivo. No primeiro encontro, eu falei para vocês daquele quadro de visualização, que ele é importante. Eu tenho, eu tenho algumas âncoras, algumas imagens para eu poder falar, nossa, é isso que eu quero. Mas se eu fico olhando só para aquela imagem e eu ainda estou muito distante, se o meu emocional está meio abalado, em vez de me ajudar, me prejudica. Então, eu sei o que eu quero, mas o que eu tenho condições de fazer hoje para chegar lá, ele está aqui ainda. Ele está aqui. Entende? Então eu preciso colocar o meu foco, a minha energia naquilo que eu posso fazer agora. Ação e atenção são coisas diferentes. Tem muita coisa aqui, detalhes, vocês vão ver no terceiro encontro, dessas questões que eu estou falando aqui, que aí é a mentalidade.
Só estou dando uma pincelada. Não, não reconhecer as vitórias. Então, cada vez que eu passo uma etapa, eu não reconheço. Por quê? Eu tô aqui, aí eu tô fazendo pequenos movimentos. São muito pequenos, poxa, sabe, ainda tá tão distante e não parece que é uma vitória. Não parece. A gente só reconhece quando chega lá. Muito raro a gente reconhecer, não, olha, já consegui tanto. Geralmente você tá na estrada, aí você tem que andar 600 quilômetros. A gente fica assim, quanto falta? Não quanto eu já andei. Não tá errado olhar o quanto eu preciso fazer, é claro que não. Mas eu fico, putz, ainda falta 2 horas. Meu Deus. Eu não olho que já foram 4. Eu tô agoniada porque ainda faltam 2. Percebe o quanto a gente tem muito isso na gente de querer antecipar as coisas, antecipar a recompensa e não reconhecer o que já foi? Não desenvolver a mentalidade para executar isso, a gente vai falar muito na terceira aula. E ambiência, gente. A ambiência, assim, o meio que a gente vive, ele não vai determinar, mas ele vai influenciar. E o poder da influência, ele é enorme. Ainda mais se eu não estou internamente sustentada, porque eu tenho a influência externa, e aí eu tenho uma imersão de crenças, são 3 encontros. Então, o que eu estou falando aqui, eu vou resumir quase 4 horas em minutos. Porque a influência externa é o ambiente que eu vivo. A interna é o que eu cultivo aqui no meus 95% do meu inconsciente, nas minhas memórias. E tudo que veio carregado no meu DNA espiritual e energético, tudo aquilo que está em mim. E aí, quando eu recebo alguma informação externa, ela vem rapidamente bater aqui no meu interno. Tanto que, por exemplo, tem pessoas que são mais suscetíveis a um animalzinho na rua, sofre pra caramba com aquilo, e outras que, paciência, tá aí, entendeu? Tá aí. Nem dá bola. São, e quem tá certo, quem tá errado, não existe. Cada um ali tem uma memória afetiva, tem uma forma de perceber e enxergar aquilo. Tem pessoas que, quando vem alguma notícia, ônibus caiu. Ou uma pessoa fica hiper triste, a outra, tipo. Então, é muito de como, do ambiente de cada um, de como ela foi moldada, do ambiente interno, aí o ambiente externo vem e influencia. E a gente precisa cuidar disso. Por exemplo, todo mundo aqui tem seu próprio negócio. A gente é empresária. Aí, se você vive num meio onde tem pouquíssimos empresários, ou num meio onde tem empresários não bem-sucedidos e conformados e que adora falar que no Brasil é difícil empreender, blá, 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 você tá lascada, totalmente lascada, tá no lugar errado. Porque se você não tá num ambiente onde as pessoas falam, pô, apesar das dificuldades e tal, porque a gente sabe que realmente tem, mas, apesar de tudo isso, pô, eu tenho um sonho. Tem muita gente conseguindo. O que que eu vou olhar para essas pessoas que não estão conseguindo? Então, a ambiência ela vai influenciar muito no nosso resultado. E aí você, de novo, tem um super plano estruturado, tá numa ambiência desfavorável, haja esforço para você chegar onde você quer. Pontos centrais para a gente poder estruturar o plano de ação. Rotina, vai mexer na sua rotina. E rotina, quando eu falo, gente, não é só tipo, eu acordo tal hora, durmo tal hora, não. É muito interno também, é como você lida com com essas coisas que acontecem. Tem um grupo que chama, não sei se vocês já ouviram falar daquele O Corpo Explica, que fala sobre linguagem corporal, é muito interessante, eu gosto bastante também da teoria, e eles explicam muito sobre a permissão, como eu estava falando, a questão do merecimento, quanto eu me permito. O ambiente que a gente está influencia muito quanto eu me permito. E aí, como eu lido com a minha rotina, com o meu dia a dia, é como eu me permito também fazer certas coisas. No primeiro encontro, eu falei a diferença de rotina e ritual e a importância de eu ter pequenos rituais. Isso trabalha merecimento e permissão. Então, se hoje a sua rotina ela está muito exaustiva, muito obrigação, mesmo que você fale assim, nossa, eu tenho tempo. Às vezes você não está fazendo muita coisa, você tem tempo.
mas o seu interno ele está tão desgastado porque o pensamento, né? A gente não para. Eu falo isso porque no momento que eu tinha muita dívida, não importava se eu fazia muita coisa ou não, estava sempre esgotada, porque é muito teu interno. Então você tem a tua rotina externa e a rotina interna. E eu preciso fazer um processo de autocuidado e bem-estar no meu dia a dia para dar conta da estrutura que eu estou me dispondo a fazer para chegar no meu objetivo. E aí entra o autoconhecimento. Planejamento é ferramenta para autoconhecimento. Porque se eu estou dizendo que eu vou definir um objetivo, que é algo que eu quero, ou que eu não quero mais na minha vida, eu quero dar um jeito nisso, ou que eu quero conquistar, tem a ver com o quê? Com o que eu quero. Se tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o meu autoconhecimento. Então, percebe como não tem como a gente escapar desses processos de se autoconhecer para poder planejar o que quer? Aí, agora a gente começa a pensar no como. E para tudo, eu preciso de um prazo, e o prazo não é determinante, esse prazo pode mudar. Eu não sei se eu deixei bem claro no primeiro encontro sobre você colocou um objetivo, na caminhada o objetivo pode mudar. Porque conforme você vai fazendo, você fala, ué, mas peraí, não é bem isso que eu quero. Ou você experimenta algo novo, conhece alguém que te oferece alguma outra oportunidade, você fala, olha que bacana. E você muda. Tá tudo ótimo. Não tem problema nenhum. O plano não é engessado, mas ele precisa acontecer, ele precisa ter data para você se mover em direção. Por isso que a principal ferramenta da nossa vida é o planejamento semanal. Toda semana eu estou acompanhando esse meu planejamento, porque conforme as coisas acontecem, eu posso ir mudando. E aí, assim, quando eu quero um novo hábito, que eu estou falando ali, né? Hábito, teoricamente, não tem fim. Eu adquiri esse hábito, ele é hábito, ou seja, vai ficar comigo. Eu posso mudar o hábito. Mas atividade física, você fala lá, poxa, mas eu não preciso de uma data para isso, porque eu quero que isso faça parte da minha vida. Você precisa sim, para poder colocar isto, até isso ser um hábito. Até hoje, atividade física não é hábito na minha vida. Eu estou há 6 anos na decisão de, não, a atividade física faz parte da minha rotina. Mas não é hábito. Por que não é hábito? Porque é um sacrifício ainda para mim. É muito mais disciplina do que hábito. É diferente, disciplina e hábito. Porque o hábito é aquilo que é o escovar o dente. O hábito está mais conectado com coisas que você faz de forma mais automática, com menos esforço. Para mim, ainda a atividade física não virou hábito. Ainda eu preciso muito da disciplina, muito, para eu poder realmente colocar na minha vida a atividade física. Então, se eu não tenho um planejamento, tô lascada, porque escovar o dente eu não preciso pôr no meu planejamento. Mas atividade física eu preciso colocar dentro da minha rotina, senão eu não faço. Então a gente vem para o primeiro passo, que é conhecer o ponto de partida. Daquilo que você determinou para o seu objetivo, como que está hoje a sua vida em relação àquilo? Eu dei um exemplo numérico, né? Então, quero um apartamento de 1,5 milhão. Se eu tenho 200 mil, é um ponto de partida X. Se eu tenho 800 mil, é um ponto de partida Y, porque eu tenho que saber como eu vou conseguir o restante. Eu quero pagar à vista, eu vou financiar, vou direto na construtora, eu vou entender o como, mas eu preciso saber em que ponto eu estou hoje. Ah, eu quero criar o meu método. Em que ponto que eu estou hoje? Eu tenho tudo na minha cabeça, eu estou intuindo, tal, é assim, tá? Agora eu preciso saber em que ponto que eu tô. Tô no ponto de só saber o que eu quero. Tá, então o primeiro passo é colocar tudo o que eu quero num papel. Percebe que para cada coisa, eu tenho um negócio online, eu quero transformar isso num negócio físico. Se tem alguma coisa, já você tem um ponto que você quer, ou você já tem esse ponto. Não tenho nada. Nem sei onde eu quero colocar esse negócio físico. Ok, então vamos lá. Você quer em parceria com alguém? Você quer sozinho? Então você vai começar ali a mapear a situação atual em relação àquilo que você quer. Eu quero fazer uma sociedade, eu quero desfazer uma sociedade. Não sei qual que é o objetivo que você colocou, mas você precisa saber exatamente o ponto que você está hoje. Você vai escrever o ponto que você está hoje só em relação a esse objetivo, não é em relação a todas as outras coisas. Só que te conecta com esse objetivo.
E aí, o que você tem hoje é uma transição. E é importante entender, porque de repente, para você começar a caminhar para esse objetivo, do que você vai ter que abrir mão? Alguma coisa você vai ter que abrir mão nesse momento. Gente, às vezes é tão difícil, né? Porque parece que, nossa, mas não tá tão gostoso, não tá tão confortável, mas abrir mão de alguma coisa no seu dia a dia é bem difícil. E a gente não percebe que às vezes é isso que está travando a gente, mas para eu poder. Eu reconheço minha situação atual, para chegar aqui, algumas coisas vão mudar. E aí, de repente, alguma coisa que já está tão ali, facinho na tua vida, e você vai precisar mudar, vai ter que gerar um desconforto, só que isso é transitório. Precisa entender isso e desapegar para poder conseguir construir esse plano de ação. Porque aí você vai abrir realmente espaço para o novo. Não tem como ocupar ali dois corpos, né, no mesmo espaço. Como não dá para dois pensamentos ocupar o mesmo lugar na nossa mente. Um sempre vence. Isso aí vale para tudo. Um sempre vai vencer. Aí eu venho para o segundo passo. Quando eu entendi a minha situação atual, o que está no meu controle e o que não está no meu controle? Eu preciso entender o que não está no meu controle. Por exemplo, voltando ao exemplo do apartamento. Então, tenho lá, reconheci que eu tenho 800 mil reais comigo na conta. Beleza, aí eu coloco um prazo de 2 anos para eu poder acumular o restante desse valor aí. E aí, o que eu vou ver? Eu vejo a minha situação atual. Minha situação atual tem uma renda X, todo mês eu consigo dessa renda separar 5 mil reais. E aí eu vi que se eu separo todo mês 5 mil reais, em 2 anos eu chego no valor que eu preciso. Beleza. Tá no meu controle, tá no meu controle. Ah, mas e se essa minha renda diminuir? Por algum motivo, perdi algum cliente, aconteceu alguma coisa. Então, aí eu tenho que ter essa noção para poder ter o plano B. O plano B não é para o objetivo, o plano B é para as ações. Percebe que as pessoas falam, ah, não existe plano B. Gente, é óbvio que existe plano B. Sem contingência ninguém vive. Tem que ter um plano B. Não existe não ter um plano B. Só que não é o plano B, ah, se não der certo esse apartamento, tudo bem ficar com o menorzinho mesmo. Aí sim você está desfocando daquilo que é o mais importante. Eu não estou falando para você desfocar do objetivo, mas é o plano B para as ações. Eu sei que todo mês eu consigo separar 5 mil reais. Mas e se nessa caminhada alguma coisa acontecer e eu conseguir separar só 1.000? Vai mudar? Eu vou estender o meu prazo ou eu vou me programar para fazer uma outra fonte de renda? Então, o ideal é que você não desfoque do seu prazo. É que você veja coisas que você pode fazer para complementar a tua renda, já que seu objetivo já está traçado e definido data. Então, o que eu posso fazer que não, hoje não está no meu controle, mas que eu posso trazer para o meu controle? Nesse caso, eu vou fazer uma outra fonte de renda, porque eu quero assegurar que realmente aquilo ali vai dar certo para mim. Percebe a importância de um planejamento? Porque a gente, olhando aquilo que não está no nosso controle, o que eu posso trazer para o meu controle? Não está no meu controle um cliente deixar de ser cliente. Não está no meu controle ter uma fábrica e pegar fogo e eu ficar 2 meses sem produzir, né? Não tá. Mas está no meu controle formar uma outra fonte de renda. Eu não posso depender de uma única fonte de renda. Está no meu controle hoje, se eu vendo só pelo Instagram, está no meu controle hoje fazer evento presencial. Está no meu controle para o YouTube, está no meu controle para o LinkedIn e ampliar os canais que eu faço venda. Percebe, gente, como a gente tem que entender o que está e o que não está no controle, para você olhar aquilo que não está no controle e começar a pensar o que eu vou fazer, né, dentro disso aqui que não está no meu controle, para trazer para o meu controle, para eu não desfocar de chegar no meu objetivo. E o que é esse negócio de pesquisa sobre o seu objetivo? Eu vou ver o que as pessoas fizeram para fazer aquilo que eu quero fazer. Eu vou aprender com elas.
Eu vou pesquisar no Google, querido, maravilhoso, né? Que hoje a gente não precisa ir atrás da Barça nem nada, a gente pode jogar lá, dar um Google, virou até verbo, né, gente? Ah, vou dar um Google, vou googar. Já ouviram isso? Não sei se alguém já ouviram. Aí você vai lá, busca a informação, pô, que legal, tal pessoa fez isso e aquilo, conversar com pessoas, buscar isso, para você poder enriquecer. Lembra do plano de ação um pouco detalhado? No nosso caso aqui, a gente vai detalhar. Que nem eu, por exemplo, né? Eu vou fazer um lançamento digital, meu infoproduto. Aliás, vou dar o exemplo do planner. Para eu fazer o planner, eu já tinha, eu já sabia o que eu queria no meu planner. Fui construindo meu planner, beleza. Aí depois eu fui entender sobre material e tal, e comecei a ver algumas coisas, o que que essa empresa faz, né? As empresas que eu sei que estão há muito tempo no mercado de planner, tanto que a gente foi discutindo, eu e a Gabi é a pessoa que é da gráfica, que entende trocentas mil vezes mais do que eu de material, mas, por exemplo, quando a gente foi ver isso aqui, ó, gente, que é a parte do fichário, poderia estar de duas formas, de um jeito assim ou virado para lá. E aí, o que que a gente fez? A gente pegou um planner que já está trocentos anos no mercado e viu, porque dos dois jeitos dava para virar a página. Aí a gente viu do jeito que essa empresa fazia. Por quê? Porque se ela está trocentos anos no mercado, ela já errou bem mais do que eu. Vou fazer igual ela, colocar desse lado, percebe? Então a gente aprende com quem já fez o que a gente quer fazer, que a gente pesquisa. E isso enriquece o seu planejamento dentro daquilo que você quer criar, dentro da tua área. Isso não é a questão da, eu vou copiar, não, é aprender referências. Não é comparação, é referência. Isso é importante para enriquecer o plano, ter inspirações. E aí eu venho para o passo 3: conhecimento, habilidade e ferramenta em relação a mim. O que eu tenho de conhecimento, habilidade e ferramenta para este meu plano? Por exemplo, né? Quando eu fiz o meu plano, o que que eu tinha de conhecimento? Do conteúdo interno, eu tinha conhecimento uns 80%, porque é o que eu sempre usei planner e eu queria colocar o meu método nele. Então, eu já tinha muito conhecimento, mas ainda me faltava um pouquinho de conhecimento para entender a necessidade, não só minha, mas do consumidor. Fui olhar diversos planners para entender. Porra, um monte de gente coloca a roda da vida no planner. Por quê? Comecei a entender por que que eles colocam. Vou colocar no meu? Sim ou não? Isso tem a ver com aquilo que eu quero transmitir dentro desse conteúdo? No momento, não. Então, não coloquei. Gosto da roda da vida, que é uma ferramenta? Gosto. Mas para aquilo que eu construí nesse momento, não cabia colocar a roda da vida aqui. Então, eu não coloquei. Então, era importante eu entender o quanto eu conheço daquilo que eu quero levar para o mundo. E não é porque o outro está fazendo, que eu busquei ali nas referências, que é muito bom, que eu preciso colocar no meu. Entende? Agora, quando a gente tem pouco conhecimento do que a gente vai fazer, a nossa cópia, a gente acaba copiando muito mais. Não sei se vocês conseguiram captar, porque quando eu falei do fichariozinho, eu não tenho esse conhecimento, então eu vou copiar quem já sabe. Mas de conteúdo eu tenho muito conhecimento. Eu não copiei porque eu entendi que aquilo não faz sentido para o meu objetivo. Agora, se você tem baixo conhecimento, o que que você vai fazer? Você pode copiar ou você pode adquirir mais conhecimento, estudar mais sobre aquele assunto, para você poder ir para onde você quer ir. Habilidade é a prática desse conhecimento. O quanto eu sei criar método, porque o que está dentro do planner é metodologia. Senão é mais uma agenda de prateleira. E isso não tem nada a ver com uma agenda de prateleira. Então, quanto eu tenho habilidade para formatar os métodos? Muita, eu sempre fiz isso. Sempre mapeei processos, desenhei métodos para atendimento, para vendas, dentro de empresas, para minhas empresas, para as pessoas que eu estou mentorando. Então, bacana, para isso aqui, top. Se eu não tivesse essa habilidade, ou eu uso a habilidade de quem tem,
quando a gente busca um mentor, um parceiro, um sócio, né? Um fornecedor, terceiriza aquilo que a gente não sabe fazer, ou eu vou adquirir habilidade. Percebe como é importante você entender o teu domínio? Que nem a Vivi que faz joia. No que ela não é hábil, e ela me contou uma coisa, ela foi e tem um parceiro que faz aquilo. Porque ela poderia aprender, poderia. Ela falou, cara, mas eu penei tanto para aprender aquilo que eu vou tirar o foco daquilo que eu sou muito boa, posso ter um parceiro que faça aquilo. E é assim que a gente tem que entender, quando a gente não é tão boa em determinada área e a gente não tem que ser bom em tudo, a gente busca em outros lugares. Agora, tem coisa que faz parte, você precisa ser hábil naquilo, senão você não sai do lugar. Eu sou muito analógica, vocês não têm ideia como eu sofro para fazer os trem que eu tenho que fazer aqui nesse brinquedo aqui. Dá até uma agonia. Algumas coisas já consegui, quem faça por mim. Outras eu não consegui ainda e eu preciso fazer. E eu perco um tempo danado, além de eu me estressar muito. Mas de pouquinho em pouquinho eu tô ficando melhor naquilo e tô fazendo enquanto eu não consigo alguém que faça por mim. Entende? Só que quanto mais eu faço, melhor eu fico. Habilidade, praticar o conhecimento. Ferramenta, você tem as ferramentas que você precisa para aquilo que você quer fazer? Se você quer fazer alguma coisa material, você precisa geralmente de coisas materiais. Que nem eu quero gravar, né? Eu vou gravar aulas. Eu tenho o básico, eu tenho o Zoom, a minha cara, meu conteúdo, abra a boca e começa a falar, fica pronto, perfeito. Agora eu posso ir para um ambiente, para um estúdio com microfone, com um monte de aparatos que vai deixar melhor ainda o meu trabalho. Mas aí o que que eu penso? Para eu começar agora, eu tenho o que eu preciso, que é um Zoom, computador e o conteúdo tem, então eu vou fazer do jeito que dá agora. Aí eu sei quais são os próximos passos. Ir para um estúdio, ou eu posso eu ir comprando os materiais para eu poder compor e fazer. Mas para iniciar eu já tenho a ferramenta. De repente, se eu não tivesse computador, aí eu precisaria desta ferramenta. Entendeu o que que é ferramenta? Então, pro teu objetivo, você precisa saber o que hoje você tem. Ok? Fiz esse terceiro passo. O que que é essencial antes de ir para o outro passo, que é colocar toda essa sua lista aqui, mais essa lista aqui, dentro de uma ordem cronológica, para você ver o que que você precisa fazer primeiro e dar sequência. Você precisa entender o que você dá conta de fazer nesse momento. O que que é nesse momento? Nesta semana. A semana que vai entrar agora, para eu poder dar sequência aí no meu planejamento, o que que eu dou conta de fazer? Aí você vai lá e vê, poxa, nessa semana eu dou conta, né? Eu vou ter que gravar, por exemplo, nessa semana eu dou conta de gravar de 40 horas, 2 horas. Beleza, então o que eu vou fazer? Não, eu dou conta de gravar 30 minutos, só boas-vindas. Ok, é o que eu vou fazer. E aí eu sei que os próximos passos é isso, isso, isso. Entende? Se não, você fica lá, olha, meu, tem que fazer 40 horas, e agora? O que que eu faço? Começa pelo que você dá conta. E de repente a tua rotina ainda está muito inchada, você tem muita coisa desorganizada para poder encaixar melhor tudo isso. O ideal seria eu gravar 8 horas, mas eu não vou conseguir, eu vou dar conta de 30. E aí eu faço esses 30 que é melhor do que zero. E aí eu entendo como que eu posso organizar melhor toda essa minha estrutura para eu poder fazer o que é o ideal. Eu vou caminhando e vou fortalecendo a minha rotina para ela ser muito mais voltada para o meu objetivo do que para a zona que está hoje. Percebe como é importante entender o que dá conta os próximos passos para você ir se organizando? E como eu já falei, vou bater de novo na tecla, a ambiência. É você se perguntar, para isso que eu vou fazer agora, para esse meu objetivo, o meu ambiente favorece ou não? Por exemplo, eu tô com eu pessoalmente estou com um dilema. Eu tenho o meu lançamento digital e eu tenho um encontro em Brasília esse mês que me favorece muito esse meu processo, porque está um processo desafiador. Tem muita coisa que eu não sei fazer, está bem desafiador.
E esse encontro, ele é para potencializar o que eu não sei, para me colocar na ambiência de pessoas que já chegaram onde eu quero chegar e tal, e é muito bacana. Mas sabe quando tá, você fala, putz, o que que eu faço? Tá desafiador se eu vou, se eu não vou. Porém, o ambiente, eu sei que ele vai me dar um boom para aquilo que eu quero. Então, seria muito importante eu ir. Então, o que que eu comecei a fazer de ontem para hoje? Comecei a organizar minha rotina para eu conseguir estar em Brasília e participar desse grupo, que vai me fazer muito bem para eu poder, e muito mais pelo ambiente do que pelo aprendizado que eu vou absorver ali. Que ambiente será que você pode se colocar nesses próximos dias, semanas, que vai te levar para aquilo que você quer? Para fortalecer a tua crença, para fortalecer o teu desejo, a tua vontade, para te inspirar mais. Organizou tudo isso, aí você vai vir aqui para a tua agenda e vai colocar ali na agenda do teu planner, que é a parte onde vem a cronologia, os dias. Eu quero ir para a Europa em julho do ano que vem. E aí eu preciso fazer o quê? Percebe que eu falei para vocês, objetivo, viajar para a Europa. Meta é o conjunto de ações que eu vou precisar fazer. Para eu tirar o passaporte, eu preciso saber, né, que documento eu tenho que levar, tenho que agendar, não é assim que funciona, tem um processo. Tirar passaporte, tá? E aí, o que eu preciso fazer? E por que que é importante essa cronologia? Porque que adianta eu comprar passagem e eu não tenho nem passaporte? Aí eu não consegui tirar passaporte, estou com a passagem na mão, não vou, não viajo, é impossível, não pode. Vou perder a passagem, vou perder o dinheiro. Eu tenho que entender quanto custa tirar o passaporte. Ah, de repente eu não tenho dinheiro para tirar o passaporte agora, então ele vai ter que ser adiado. Então eu preciso saber da minha meta, tudo que eu preciso fazer para atingir essa meta, qual que é o prazo, quanto me custa. Porque para eu comprar a passagem, eu preciso ter cumprido algumas coisas antes para depois eu comprar a passagem. Outra coisa, agendar essas férias. Você vai sozinho ou vai com outras pessoas? De repente você vai com seu cônjuge está no CLT. Ele pode ir nesse período, ele vai ter que pedir férias, ele tem que se organizar na empresa que ele trabalha. Ou mesmo no negócio que é dele, ele precisa se organizar. Tem sócio, tem que se organizar com o sócio. Tem filho, tem que se organizar com o filho. Então, você vai, é um planejamento, você vai agendar isso. Tudo que a gente faz, gente, é planejamento. Eu trouxe um dos exemplos mais simples, porque a grande maioria das pessoas, quando vai fazer uma viagem que sempre sonhou, uma viagem bacana, ela passa meses se organizando. Meses. E aí, para aquilo que ela quer para a vida dela, que vai dar, subsidiar o sonho dela, subsidiar inclusive essa viagem que não veio do nada, né? Não foi seu tio rico lá que morreu e deixou a herança para você, agora você pode viajar. É você que vai fazer esse dinheiro para você viajar. É você não se organiza no dia a dia. Eu trouxe o exemplo da viagem porque eu acredito que a grande maioria tem alguma vontade de fazer uma viagem bem bacana e a gente faz, se planeja, sonha, se planeja e tal, nananã, e faz aquele negócio acontecer. Ou seja, a gente tem garra, a gente sabe, né? Agora, pro objetivo, que de repente está um pouquinho desafiador, geralmente tem a ver com o seu negócio, para você sair de um ponto para outro, a gente não tem essa cautela, esses detalhes, e precisa ter esses detalhes. Porque para uma ação, por exemplo, que eu quero fazer, de agora para Brasília, primeiro de tudo, gente, passagem para Brasília tá putz grila. Sim, para não falar um nome bem feio, né? Os caras estão achando que eu quero ir para a Europa de primeira classe. Eu não, eu só quero ir para Brasília, de azul mesmo, qualquer coisa. E tá milionário o negócio. Então, se eu não me organizar financeiramente, eu não vou, entende? Então, eu preciso ter a noção de tudo, até quando eu posso comprar essa passagem, quanto isso custa. Eu vou ter que me organizar porque o Cauã não vai poder ir comigo, então quem vai ficar com ele, a dinâmica dele na escola. Então percebe que não é assim, ah, do nada, tuf. Mesmo uma coisa simples, a gente precisa de planejamento. Então,
Isso aqui é o basicão do teu planejamento para você poder colocar isso em ordem cronológica, que é organizar e se comprometer com aquela ação. Quando você coloca ela por escrito lá na agenda do teu planner, você se compromete com aquilo, materializou aquela informação. Aí eu saio desse item e antes de ir para o quinto, eu preciso ter essa noção aqui de onde está o meu foco, como eu falei. Lembra o foco, em vez de colocar lá no resultado, colocar na sua ação? Por quê? Você tem potencial para fazer o que você precisa fazer? A gente tem que entender se a gente tem o potencial para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Que a gente já viu lá, habilidade, né? Capacidade, gente, e habilidade. O que que é capacidade? Eu sou capaz de fazer? Não, de repente. Mas eu sou capaz de aprender, entende? Isso é importante, porque às vezes a gente não se sente capaz de fazer porque ainda não aprendeu. É o que eu dei o exemplo aqui. Eu não sabia baixar o vídeo que eu fiz no Instagram e eu não sabia fazer corte de vídeo. Aí eu me senti incapaz, eu tinha uma raiva danada. Pô, tô perdendo tempo aqui tendo que fazer vários vídeos, sendo que eu podia pegar um videozão e cortar ele várias vezes. Aí o que que eu fiz? Aprendi. Eu não era capaz até aprender. Aí eu me tornei capaz. Percebe que às vezes a gente está se julgando incapaz ou não bom o suficiente porque simplesmente não passou pelo processo do aprendizado. E até hoje, para mim, é um saco. Às vezes eu fico, juro por Deus, de 40 minutos a 1 hora para fazer um corte de 30 segundos. Loucura, né? Para fazer um Reels de 30 segundos, a Luciana fica ali quase 1 hora para liberar. E depois mais um tempão para fazer a capa dele. Horrível. Porque eu sou capaz, mas ainda não tenho habilidade suficiente para isso. E aí entra outras questões também, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Aí dificulta mais ainda. Mas, né, aí eu entro no comportamento ali, a minha ação para eu poder ter o resultado. Crença. Eu acredito que eu consigo fazer esse vídeo? Sim, mas eu não gosto, então por isso que fica mais difícil. Mas esse é um processo de autoconhecimento. Eu sei que não é incapacidade, é vontade, tá? Então, às vezes a gente confunde capacidade com vontade. Percebe a importância de você entender esse seu ciclozinho aí para as coisas que você está colocando, do que você precisa fazer para o seu plano? Nós somos capazes, porém precisamos aprender e ter vontade de. Não tá muito difícil, porque será que eu sou capaz de tudo? A gente tem limitação, gente, tem que reconhecer isso e tá tudo bem. Não é ruim ter limitação. Agora, deixar a limitação impedir você de avançar, que é o ruim. Reconheço onde está minha limitação, peço ajuda para. Simples assim. Eu reconheço hoje minhas limitações, demorei. Aí eu peço ajuda para, tá? Tudo isso aqui, de novo, aquela aula de crenças, a gente ficaria aqui umas horas para poder falar sobre isso. O objetivo dessa aula 2 não é desenhar o plano inteiro com vocês, é ensinar como você faz. Porque não tem como, né? Isso aí a gente teria que estar dentro de uma mentoria ali, olhando o seu negócio específico, desenhando, mas isso aqui mostra para você, te dá o caminho para você poder colocar a mão na massa e ter autonomia de construir. Entendi essa parte aqui, aí sim eu venho para a parte de acompanhamento e checagem. Por quê? Para eu poder fazer esse ciclozinho rodar aqui, pô, eu sei fazer, beleza, agora eu venho, pratico isso, vou ter um resultado daquilo que eu fiz, vejo que eu consigo, volto de novo para, né, vou fazendo esse ciclo, eu preciso do acompanhamento e checagem. Pode ser semanal, quinzenal, mensal, trimestral e anual é obrigatório você fazer um acompanhamento trimestral e anual daqui do seu planejamento. Mas semanal, por quê? Cada semana eu faço algumas coisas, aí eu preciso acompanhar isso que eu estou fazendo no decorrer da semana. Eu planejo no domingo, tô falando no cenário ideal. Planejo no domingo. Quarta-feira eu paro para ver o que eu fiz segunda e terça. Porque geralmente o grosso do que eu vou fazer é de segunda a sexta. Geralmente. Sábado e domingo é menos. Então eu vou focar, eu olho na quarta, vejo o que eu fiz segunda e terça.
para eu dar tempo de eu não perder o meu foco na semana, já que de repente eu olho e falo, não fiz nada segunda e terça, nada. Ótimo, ainda é quarta, dá para fazer muita coisa até o final da semana. Então, toda vez que você for fazer seu acompanhamento de checagem, quarta de manhã. É como se fosse um compromisso daqueles que você não pode faltar. Você vai lá e dá uma olhada como estão as coisas. Porque o desafio é a consistência. É a consistência, que é a famosa disciplina, é manter a consistência. Mas eu só mantenho consistência se antes eu consigo ter foco. E o foco é parando para olhar na quarta-feira o que eu já fiz ou deixei de fazer. Porque foco, gente, é atenção direcionada. Como eu direciono minha atenção, se eu não sei para onde eu preciso direcionar, então eu não tenho como ter foco. Aí entra o acompanhamento e a checagem. Tem algumas perguntinhas mágicas que você pode usar. Pô, não como que eu posso promover a mudança aqui nesse cenário? Aí vai depender muito, cada pergunta vai depender do que você está passando de desafio ali. Como eu posso solucionar essa situação? De repente você não fez porque você não sabe como fazer. Você tem a ferramenta para isso? Você tem o conhecimento, a habilidade? Quem pode me ajudar? Então, quando você para na quarta-feira e se faz as perguntas, você percebe, putz, é porque está me faltando habilidade. Mas será que eu consigo adquirir essa habilidade tão rápido para fazer? Não, mas será que alguém pode me ajudar? De repente, alguém pode te ajudar com uma orientação, ou fazendo por você, ou dizendo como você faz. Basta perguntar. Como pode ser mais leve? É um exercício muito forte para mim, porque eu tendo a pôr peso nas coisas com muita facilidade. E aí eu descobri também, que isso é importante, que é autoconhecimento. Eu fiz o meu mapa dos talentos através dos pontos fortes de uma empresa que chama Gallup Internacional lá. Então você tem os 32 talentos. E isso aí, assim, a cada. Você teria que encontrar, para encontrar uma pessoa igual a você, compondo os 32 talentos na mesma ordem, teria que ter 6 planetas Terras, ou seja, muito único mesmo, né? E aí você é balizado muito pelos seus 5 primeiros, aqueles que mandam em você, muito. E até o 10º está regendo muito a tua vida e os demais dão uma pequena interferência. Você conhecendo seus talentos, em vez de você, igual na escola, eu só gostava, gente, eu não lembro de que matéria eu gostava, não vou nem falar que é mentira, mas assim, eu odiava português e matemática com todas as forças. Eu era muito ruim em português, até hoje eu sou, muito ruim em matemática, até hoje eu sou, né? E aí, o que que eu tinha que fazer? Eu gostava um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de ciências, um pouquinho. Mas eu era obrigada a estudar mais o que eu não gostava. Então, sabe, é muito ruim. E aí a gente aprende putz, já que eu não sou boa nisso, eu vou aprender mais sobre isso, que nem tecnologia. Vou aprender mais sobre tecnologia. Eu aprendo mais sobre tecnologia, o que eu sou boa, que é ensinar o que eu sei, fica de lado, que eu estou muito focada naquilo. Tá totalmente errado. E aí eu entendi por que que às vezes eu sou mais pesada com as coisas, porque os meus talentos eles tendem muito mais a comando e execução do que para outros talentos. Então é comando e execução, vai, faz e com agilidade. Tenho paciência para o negócio de que fala que é 2 minutos, eu quero fazer em 2 segundos. Então, eu tenho que realmente exercitar que isso seja mais leve. Então, essa perguntinha é uma das minhas que mais me norteia. Eu não sei se você tem dificuldade de colocar leveza nas atividades que você não gosta de fazer, principalmente. Tem coisas também que aquilo que está empacando na tua vida é porque tem algum aprendizado ali que você precisa. Aí, para a segunda série, você tem que finalizar o primeiro ano passando de ano. O que que será que você precisa aprender com aquilo que está te empacando ali? E aí, qual convicção também me prende? Às vezes eu acredito tanto numa coisa, tanto, e eu não consigo evoluir. Aquilo está me prendendo porque está numa crença muito forte. Convicção mata sonho. Eu preciso ter a mente aberta. A pessoa fala assim, ah, tem que ter uma opinião. Mas por que que você tem que ter uma opinião? Tem que ser aquilo, eu não posso abrir a mente para ouvir outras pessoas. Não é que eu vou deixar de ter a minha personalidade, não, mas eu vou abrir a mente para poder ouvir, porque de repente você está ali no teu plano, tem que fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Poxa, não pode ser diferente? Peraí, vamos ouvir um pouquinho. Porque se você muda aquilo que você sempre acreditou que tinha que ser daquele jeito, você faz um pouquinho diferente,
Nossa, será que isso não pode ser mais fluido, mais leve? Você descobrir uma coisa nova que você ainda não fazia? Quais ganhos secundários você tem com o resultado? Aí, assim, para dar um exemplo muito claro, né? Quando as pessoas falam, pega uma criança, fica doente, para não falar um adulto, tá? E aí, o que acontece quando a criança está doente? A mãe que trabalha, de repente ela, o filho tá com febre. Gente, a gente larga tudo, sai correndo igual louco, porque tá preocupado com a criança, ainda mais se tá na respiração, aí ferrou. Eu largo o mundo, saio correndo, vou pro hospital, tal, fico em cima do Cauã, atenção, nananã, tal. Moleque tem o quê? Bronquite. E tem mesmo. Olha como uma coisa. Então, qual que é a nossa bronquite? Qual que é o ganho secundário que a gente tem? Às vezes não atingir o resultado que a gente quer. Porque, putz, se eu atingir esse resultado aqui, eu preciso deixar alguma coisa de lado. Que não é perder, é desapegar de algo que não cabe para esse resultado. Já vai. Você vai liberar ou não? Vou liberar. Vai? Não é? A mudança tem algo negativo, isso que eu acabei de dar o exemplo. E eu estou realmente usando as ferramentas, todas as ferramentas que eu preciso, que aí você já pesquisou lá naquele item que eu falei antes, então você sabe quais ferramentas você precisa. Porque de repente você não está usando as ferramentas e aí está te dificultando ir para o seu próximo passo. Então as perguntas elas ajudam tanto você desenhar o plano, né, quanto na questão do momento que você está acompanhando para ver se você consegue evoluir ou não com aquelas ações. E o quinto passo, isso aqui a gente vai trabalhar muito no terceiro encontro. Mas já saiba que faz parte do seu plano de ação, está dentro da estrutura de um plano de ação, reconhecer e celebrar as etapas. Faz parte. Que eu consegui, eu fiz. Eu preciso reconhecer o que eu consegui, até para eu aprender o que eu preciso repetir, fazer melhor, e para eu aprender o que eu não faço mais. E aí, quando eu celebro, quando eu comemoro as etapas que eu vou conseguindo, eu fortaleço as minhas crenças. Como que eu posso fortalecer as minhas crenças? Aí tem diversas formas que a gente vai reforçar no terceiro encontro. Eu trouxe esse quinto passo aqui, não para detalhar e entrar nele, porque ele tem muito a ver com a crença, que é a mentalidade que a gente vai falar. Mas você precisa entender que dentro da estrutura, do método, esse quinto passo faz parte da estrutura, ele não pode estar fora. Ele não é banal, não posso terminar no acompanhamento e checagem. Eu preciso vir para a realização e celebração de cada uma das etapas ali toda semana. Isso entra aqui, olha, vira hábito. Planejamento não é disciplina, planejamento é para ser hábito. Por enquanto, ele vai entrar na disciplina, ainda não está para vocês, mas vai entrar, até virar hábito. E aí é natural. Você não precisa nem se preocupar muito, isso é natural. E aí, para a gente chegar aqui na última etapa, e eu liberar vocês e liberar a gravação, como sempre, paciência e amor com o nosso processo, com o seu processo. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou liberar a gravação, igual assim eu fiz da outra vez. E qualquer dúvida, comentário, manda para mim por escrito ou por áudio e a gente dá continuidade nisso aqui que vocês viram aqui. Porque esse passo é o mais chato, né? Porque o terceiro passo é uma delícia. A gente vai falar sobre mentalidade, conhecimento, paz e amor, filosofia, é lindo. Aqui você põe a mão na massa. O terceiro você só viaja, tal. Aqui você põe a mão na massa mesmo e ele é o mais desafiador, certo? Então, ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus e até a terceira aula. Tchau, tchau, gente.